Salve, minha galera, aquele abraço, aquele bom dia especial para você nessa quarta-feira de Copa do Brasil. Tem o Pará em campo, é o Paysandu contra o Bahia, jogo dificílimo, jogo da volta. Paysandu perdeu em casa o jogo da ida 1-0 e hoje teria que vencer por 1-0 pelo menos para levar para a decisão dos pênaltis. É jogo muito duro, muito difícil, pelo momento complicado que vive o Paysandu, a gente vai falar já já do primeiro nome que já não vai ficar na Curuzu, né? Do novo analista que chega aí de scout para o Paysandu, que estava no Vila Nova, né? Trabalhou junto com o Luizinho, com o Frontini, e as coisas que a gente tem dito aqui parece que vão se encaixando, né? Principalmente com relação ao Todinho, ao Gabriel, jogadores que podem pintar a qualquer momento na Curuzu. Bom, e o Remo, que tem aí o início da semana já dos treinamentos visando o jogo de sábado. Não muda não, vai ser sábado, antecipado o horário, ao invés de 8h30 para as 18 horas no Mangueirão, Remo e Volta Redonda, confirmado pela CBF. E a volta do Jaderson, que a gente vai ver aqui, a alegria do menino Jaderson voltando ao Baianão. Tá tudo certo? Já assinou o canal? Já acionou o sininho para receber as notificações? Ótimo, muito legal, porque eu quero ter você aqui inscrito comigo, porque com 50 mil vai ter um super sorteio e eu quero premiar você. Então, deixa o like aí para fortalecer o Tomazão TV. Muito obrigado pelas mensagens, já dei uma olhada agora de manhã cedo no meu zap, as mensagens chegando dos amigos, das pessoas conhecidas. Novo ciclo começando, né? Com saúde, que é o mais importante, vamos em frente, que o mais importante é essa interação e a amizade que a gente carrega no dia a dia. Muito obrigado pelo carinho e pela força de sempre. O Paysandu joga hoje contra o Bahia pela Copa do Brasil. Jogo difícil, cascudo, como eu tenho dito. O Bahia também não vai jogar com força máxima, mas mesmo assim é um time que tem um elenco superior, lógico, né? Um investimento muito maior, além de ser SAF, do Grupo City. O Paysandu tem tido muitos problemas de contusão. Tem 18 jogadores de linha e 2 goleiros para esse jogo. O Quintana, meia boca, porque foi compor o banco em função da contusão do Novídio, que não voltou. Só o Maurício Antônio e o Luan Freitas, com o Luca, que é o reserva, e o restante do time sem alterações, até porque a maioria dos jogadores contundidos não se recuperaram. Talvez para o final de semana o Borazzi, o próprio Novídio, jogadores que podem ter uma chance de ir para Novo Horizonte, para o jogo contra o Novo Horizontino. O pensamento hoje é o jogo contra o Bahia. Lembrando que o Espinosa, que tem um contrato encerrando agora em junho, não vai ter o contrato renovado, então pelo menos esse é o primeiro a deixar aí o elenco bicolor no meio do ano, na abertura da janela. Então, outros jogadores virão e outros deverão sair também, mas nesse momento não adianta estar falando aqui. Cauê Azevedo, o scout para trabalhar no monitoramento de jogadores, na contratação e na indicação de jogadores com o executivo, trabalhou com o Frontini, com o próprio Luizinho, foi contratado pelo Paysandu e já está em Belém. O jogo, o pensamento voltado para o jogo contra o Bahia hoje, e tem o Brian Bosch falando aqui a respeito do momento. O Paysandu já viveu ano passado diversas situações oscilando nas competições, muitas contusões, né? Agora, ele está disposto a colaborar aonde for necessário, aonde for pedido pelo técnico. E principalmente num jogo como esse, que tem que ser um jogo de entrega total. Brian Borges, aqui no Tomazão TV. Tem que ir com a força máxima, né? Sem dúvida é um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade do Bahia, mas ele também vem uma sequência pesada de jogos, então a gente tem totais condições de ganhar o jogo na Fonte Nova. É tranquilo, onde ele precisar eu vou estar à disposição e vou dar o meu melhor para que a gente venha vencer o jogo e, consequentemente, sair com a classificação daqui de Salvador. Sem dúvidas, né? No ano passado a gente passou por um momento também de oscilação no brasileiro. Eu sei que o foco agora é a Copa do Brasil, mas com essa quantidade de jogos a gente sabe que às vezes o desgaste é maior, às vezes acaba tendo jogadores lesionados, mas a gente vai manter o foco total, muita personalidade. Eu acho que todo mundo aqui tem essa personalidade, então todo mundo está focado para a gente reverter essa situação
e sem dúvida a gente vai dar o nosso melhor para começar essa reviravolta no jogo de amanhã. O jogo começa às 19h30, horário de Belém, horário de Brasília, horário de Salvador, jogo cedo, né? E o Paysandu, aqui, repetir a escalação com o Matheus Nogueira, Edilson, Luan Freitas, o Maurício Antônio e o PK. Aí Vilela, André Lima e Matheus Vargas, Rossi, Nicolas e o Benítez. Não há muito o que fazer. Esse é o time que o Paysandu vai mandar a campo hoje para tentar defender a honra da instituição e fazer um bom jogo contra o Bahia, e assim a gente espera. E no Remo, que começou a semana do jogo contra o Volta Redonda já sabendo que vai ser sábado. Imaginava-se que poderia ser transferido para o domingo em função do show do Mangueirão lá no estacionamento, mas o jogo foi antecipado. O show é mais ou menos 9 da noite, então o jogo vai ser 18 horas. 18 horas contra o Volta Redonda, Série B, o único jogo que os dois se enfrentaram no Mangueirão foi 0-0, e agora está na hora do Remo manter a hegemonia, os 100% de aproveitamento em casa, para chegar aos 19 pontos, para garantir mais do que nunca a permanência no G4 e jogando contra um time que está na 17ª colocação. Mas isso não exime do perigo e das dificuldades que o time vai enfrentar, né? A boa notícia de ontem, vou mostrar aqui a imagem, não sei como é que eu coloco, vou colocar aqui no cantinho, e a entrada do Jaderson lá na sala de imprensa, recebido com palmas, né? Aí o Jaderson sorridente, garoto sangue bom, torço muito por ele, para que ele possa voltar o mais rápido possível. Só em julho abraçou aí o Paulo Cacheado, o João Vanderlei da TV Liberal, depois o nosso querido Andrezinho, tirou onda aí com o Pavani, a Samara também da assessoria de imprensa, e por último recebe um abraço do Eudes Pedro, que é o auxiliar técnico do Daniel Paulista. O importante é que ele já está no meio, a volta mais ou menos em julho. Serão 2 meses de recuperação, houve o coágulo, tem que sumir totalmente esse sangramento para que o Jaderson possa voltar a jogar em alto rendimento com a camisa do Clube do Remo. Com relação ao jogo do sábado, só Cadu na lateral direita, o Marcelinho está suspenso, então, na minha opinião, acho que não vai haver mudança não. O 3-5-2, que deu muito certo, e mesmo sendo um jogo em casa, onde o Remo tem que ser propositivo, tem que sair para o jogo, já se falou até na mudança do esquema, de repente pode até acontecer. Bom, a minha opinião, manter o 3-5-2 seria uma ótima opção, mas pode ser que o 4-3-3, com a volta do Viseu como titular no ataque, embora não tenha o Janderson, que vai ser resguardado para que ele possa ser recuperado 100%, porque é um jogador muito importante para o esquema do Daniel Paulista. Quem está conosco aqui para falar do jogo é o Pedro Rocha, artilheiro do time, que não omite as dificuldades que o time deve enfrentar contra a equipe do Volta Redonda, mas com o apoio do torcedor espera mais uma vitória. E o sucesso dele no Remo é, lógico, fruto do trabalho do grupo. Ele não chama para ele só a responsabilidade, muito pelo contrário, é um jogador que é de grupo e por isso faz esse sucesso com a camisa do Clube do Remo. Pedro Rocha aqui no Tomazão TV. Como eu falei, é fruto de todo o trabalho do grupo, fico muito feliz em estar ajudando, mas como eu falei, o mérito não é só meu, é de toda a equipe, então fico feliz, vou continuar trabalhando muito, me dedicando ao máximo para que eu continue performando e ajudando ainda mais o Clube do Remo. Um jogo difícil como qualquer outro, a gente tem um fator importante que é na nossa casa, diante da nossa torcida, que a gente sabe que é muito forte jogando dentro de casa, mas vai ser um jogo que a gente tem que entrar para ganhar, entrar dando a vida, como a gente tem feito nas 8 rodadas até aqui. É um jogo importantíssimo, que a gente sabe que Volta Redonda vai querer dificultar, principalmente pela situação deles na tabela, por estar numa zona que incomoda a todos, mas a gente está bem focado. O pensamento é trabalhar bem essa semana para fazer o apronto para o jogo, que não sabemos ainda se será no sábado ou no domingo, mas que vamos estar todos preparados para fazer mais uma grande partida.
Valeu, Pedro Rocha, falando conosco aqui no Tomazon TV. O Leão, que joga no sábado, 18 horas, ainda tem hoje, quarta-feira, tem a quinta, tem a sexta, para fazer a melhor preparação, achar a melhor formação, no caso 3-5-2, 4-3-3, aí é com o técnico Daniel Paulista, que sabe muito bem, tem o grupo na mão, estrategicamente, armar o melhor time do Remo para o jogo contra a equipe do Volta Redonda. E a rodada que começa na sexta-feira, o Remo pode estar numa situação privilegiadíssima se conseguir manter os 100% e vencer o jogo contra a Volta Redonda. E torcer para que o Papão faça bonito hoje, né? Defenda o futebol do Pará contra um time que é cascudo, um time copeiro que é o time do Bahia, que não vai jogar com todos os seus titulares, mas é o Bahia na Fonte Nova, tem que ser respeitado. Valeu, galera. Abençoada quarta para você. Muito obrigado pelo carinho. Continue ligado aqui no Tomazon TV. Nosso abraço.